Então, boa tarde aos conselheiros e conselheiras da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, e também aqueles que posteriormente possam acessar, né, e assistir a essa reunião. Nós vamos iniciar a 13ª reunião extraordinária, com um ponto único de pauta, que é a apreciação do parecer da relatora referente à proposta do edital PROAI número 04/2022, avaliação socioeconômica dos estudantes candidatos à concessão de auxílio da assistência estudantil, sob gestão da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, PROAI. O processo é o 23.520.005140/2022, dígito 14. A relatora é a conselheira Daniela Cristina Calado. Nós tivemos recentemente, né, as discussões sobre a política de assistência estudantil. Então, algumas das discussões vindas hoje com base no edital, né, que estão nesse edital, pode ser que elas estejam também pautadas nessa discussão que foi realizada aqui na Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Eu vou passar a palavra à conselheira Daniela, para que ela possa fazer a leitura do parecer. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Vou iniciar a projeção do parecer. Bom, então, a instrução do processo é Diretoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, processo é 23.520, 5140/2022, dígito 14. O assunto é o edital PROAI 04/2022, avaliação socioeconômica dos estudantes candidatos à concessão de auxílio da assistência estudantil, sob gestão da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis PROAI. Os interessados, Coordenadoria de Políticas de Assistência Estudantil, Diretoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis e Vice-Reitoria. Objeto de apreciação, trata-se do edital PROAI 04/2022, avaliação socioeconômica dos estudantes candidatos à concessão de auxílio da assistência estudantil, sob gestão da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, PROAI. Vou passar o histórico. Bom, em relação às considerações, para análise do processo foram consideradas e acolhidas todas as contribuições encaminhadas pela comunidade universitária. Cabe também destacar a realização de consulta à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis para esclarecimentos conforme a seguir. Então, aqui só fazendo a explicação, eu coloquei enumerado aqui a consulta e abaixo, né, a resposta recebida. Então, primeiro item, considerando as recomendações, contribuições, item 3 do edital, encaminhadas pela PROAI acerca da utilização do cadastro único como parâmetro para classificar, ranquear os estudantes, processos estudantis a serem avaliados pela Comissão Única, solicita estimativa dos quantitativos de inscrições a serem avaliadas inicialmente pelo Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica, pelo Cadastro Único, bem como o número de auxílios concedidos no edital. Solicita-se também como se darão os processos de análise pelo ranqueamento. Então, aqui só para explicar, a PROAI tinha realizado uma contribuição
e a partir dela, então, eu fiz, né, a solicitação de esclarecimento. Como resposta, foram sugeridos 2 itens. O item 7.5.2, que diz: serão analisadas a documentação para 1.000 estudantes, seguindo a ordem de classificação do cadastro único, considerando a implementação imediata para 980 auxílios. E o item 7.5.3, após a publicação do resultado final para o número de 1.000 estudantes, inicialmente, aqueles que ficarem na lista de classificação do cadastro único terão seus documentos analisados para comporem a lista de habilitados. A segunda questão da consulta foi, né, solicita-se manifestação da PROAI quanto ao orçamento a ser disponibilizado no edital, considerando os recursos disponibilizados na LOA anualmente para o PINAES, seu planejamento anual, a aprovação da política institucional de assistência estudantil em seus programas a serem implementados, entre outras ações e projetos. Como resposta, sugestão de modificação de itens. Do 7.6, observando o orçamento aprovado no exercício, será utilizado como referência para a concessão de auxílios regulares e lista de habilitados os valores que totalizam R$ 4.524.000 reais. E o item 7.6.1, limite mensal mínimo no valor de R$ 377.000 reais para pagamento de auxílios regulares, considerado implementado a partir do mês subsequente à data do resultado final. E o terceiro item, realizar atualizações no plano de trabalho e dotação, conforme solicitação da PROPLAN e possível atualização orçamentária pela PROAI. Em resposta, foram encaminhados 2 documentos, a dotação orçamentária prevista para o edital PROAI e o plano de trabalho. Depois eu posso fazer a projeção desses documentos. Acho que eles não foram, não encaminhei para anexar ao processo. Bom, recomendações de ajustes. Após análise do processo e demais documentos, e considerando as contribuições da comunidade, recomendo as seguintes alterações na proposta do edital. Primeira, modificar o preâmbulo do edital de forma a garantir padronização. Então, onde se lê: a Universidade Federal do Oeste da Bahia, por meio da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, assessorou ao Conselho Universitário, considerando suas atribuições legais, em observância ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, torna pública a abertura do edital PROAI 04/2022 e convida os estudantes a participarem do processo de avaliação socioeconômica para o ano letivo 2022, com base no Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, conforme aprovado em reunião da CAA. Só desculpe que Gleice colocou informe, pensei que era alguma coisa. Tá? Conforme aprovado em reunião da Câmara, né, de Ensino, aqui a data, sob gestão da Pró-Reitoria de Assuntos de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis. Então, aqui, a recomendação é apenas, né, de forma para a manutenção de uma padronização em relação aos demais documentos que já foram apreciados aqui por essa Câmara. Né? Então, algumas alterações são relacionadas ao decreto, né? Principalmente a questão das siglas, e em relação aqui à citação de data, né, e no decreto do PNAES. Esse item aqui eu não vou ler para não ficar muito repetitivo, e os demais eu vou passar a leitura integral. No item 2, a recomendação de número 2, né, no item 3.1, retirar o termo da presidência, né, da comissão. Então, onde se lê nesse item: na avaliação documental será realizada pela comissão designada pela reitoria, sob orientação da presidência da comissão e da coordenadoria de políticas de assistência estudantil, da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis. Então, a recomendação é que, né, o texto passe a seguinte redação: a avaliação documental será realizada pela comissão única, designada pela reitoria, sob a orientação da Coordenadoria de Políticas de Assistência Estudantil, da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis. A recomendação de número 3, modificar o texto do item 3.1.1
e acrescentar os itens 3.1.2 e 3.1.3, a fim de ajustar o edital à política de assistência estudantil. Então, onde se lê: dentre os participantes da comissão serão designados membros de cada campus para auxiliar a presidência da comissão no processo de orientação da equipe, divisão das atividades e demais etapas referentes às análises da documentação exigida no presente edital. A recomendação, então, é que o texto passe a seguinte redação: 3.1.1, a comissão única será composta pelos servidores da assistência estudantil e de outros setores. E a inclusão dos itens 3.1.2, os servidores de outros setores receberão orientação dos profissionais da assistência estudantil. O item 3.1.3, em cada campus terá um servidor como ponto focal para auxiliar a presidência da comissão no processo de orientação da equipe, divisão das atividades e demais etapas referentes às análises de documentação exigida no presente edital. A quarta recomendação, ela é uma recomendação vinda da comunidade, né, mais especificamente da PROAI. Então, eu fiz o destaque aqui em amarelo, tá? Só para justificar. Então, uma alteração de procedimentos pelo setor responsável, a justificativa da alteração. Então, alterar o item 3.2.1, fase de inscrição para cadastro único, e incluir redação própria para o cadastro único. Então, onde se lê no item 3.2.1, fase 1, inscrição. Após a finalização do processo de inscrição, será divulgada a relação dos estudantes que completaram a inscrição no processo, preenchimento do cadastro único e solicitação do auxílio estudantil, fase de caráter classificatório. Então, para esse texto, a sugestão é item 3.2.1, fase 1, cadastro único. O preenchimento do cadastro único no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, SIGA, tutorial disponível no link, é pré-requisito para a participação do estudante nesse edital. O cadastro único é um instrumento técnico-operativo que será usado no processo de conhecimento, análise e interpretação da situação social e econômica dos estudantes, né, das estudantes de graduação da UFOB, com a finalidade de gerar ranqueamento, utilizando os indicadores do índice de vulnerabilidade, tá errado, socioeconômica do estudante. Fase de caráter obrigatório. Criar os itens, né? O item 3.2.2, fase 2, inscrição, com modificação na redação original, alteração de procedimentos pelo setor é a justificativa para essa alteração. Item 3.2.2, fase 2, inscrição. A inscrição será efetivada após a solicitação da Bolsa Auxílio, concessão no SIGA-A, tutorial disponível no link. Na sequência, o estudante deverá anexar os documentos descritos nos anexos 2, 3 e 11. Após a finalização do prazo de inscrição, será divulgada a relação dos estudantes que completaram a inscrição no processo, né, que é preenchimento do cadastro único e solicitação do auxílio estudantil. A classificação ranqueamento, gerado pelo SIGA-A, será utilizada pela comissão única para conferência e análise da documentação enviada pelo estudante, estando sujeita a deferimento, a indeferimento ou a mudança da posição de classificação gerada pelo ranqueamento automático do sistema, fase de caráter obrigatório. A recomendação de número 5 é também uma contribuição da comunidade, renumerar as fases dos itens 3.2.2, fase 2, análise de renda, e 3.2.3, que é a fase 3, análise documental, e acrescentar a expressão eliminatório no parênteses. Então, onde se lê na fase 2, análise de renda, aqui ao final, né, é necessário acrescentar a palavra eliminatório, né? Então, vou ler só a versão aqui final, para não ficar repetitivo. Fase 2, análise de renda, a realização do cálculo de renda per capita do estudante e do seu grupo familiar, de acordo com o que está previsto no PNAES, será realizada pela comissão designada pela reitoria, conferindo com o valor apresentado pelo estudante no preenchimento do cadastro único no SIGA-A.
Havendo divergência, prevalecerá o valor apurado junto aos documentos. Fase de caráter classificatório e eliminatório. Então, onde se lê? Aqui há uma alteração de numeração, né? E também em relação à informação do parênteses. O texto final é item 3.2.4, fase 3, análise documental. A análise documental será realizada pela comissão designada pela reitoria e formada por servidores que comporão a equipe de trabalho do edital PROAI número 04/2022, fase de caráter classificatório e eliminatório. A sexta recomendação também é uma contribuição da comunidade. A sugestão é de alteração da redação do item 3.2.4 para a de assistência estudantil. Então, onde se lê item 3.2.4, fase 3, análise documental. A análise documental será realizada pela comissão designada pela reitoria e formada por servidores que comporão a equipe de trabalho do edital PROAI número 04/2022, fase de caráter eliminatório. Leia-se item 3.2.4, fase 3, análise documental. A análise documental será realizada pela comissão única, fase de caráter eliminatório. Recomendação de número 7, modificar o texto do item 3.2.3.2 para adequação à política de assistência estudantil, onde se lê: será emitido parecer técnico da comissão composta por servidores sobre o resultado da análise documental da estudante, candidato, candidata, indicando a faixa de vulnerabilidade e a pontuação do IVS. Leia-se: será emitido parecer técnico da comissão única sobre o resultado da análise documental do candidato, candidata, estudante, candidato, candidata, indicando a faixa de vulnerabilidade e a pontuação do IVS. A oitava recomendação, modificar o texto do item 3.3 para adequação à política de assistência estudantil, onde se lê: o estudante que não concordar com os resultados publicados poderá interpor recurso que será analisado por outro membro da comissão, conforme disposto no item 3.1.1 desse edital. Então, a sugestão é: o estudante que não concordar com os resultados publicados poderá interpor recurso que será analisado por outro membro da comissão única. Recomendação de número 9, suprimir no item 3.4 a letra C, a qual faz referência ao anexo 12, cadastro único, que é aqui a sugestão é uma alteração de procedimento pelo setor responsável. Aqui, eu não sei se ficou claro, mas seria porque a gente tem um link depois, né? A recomendação de número 10, alterar o item 6.1 para adequação à política de assistência estudantil, onde se lê: esse edital terá validade de 1 ano, contando a partir do resultado final, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade institucional, mediante aprovação da Câmara de Ensino. Leia-se: esse edital terá validade de 1 ano, contado a partir do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. A recomendação de número 11, alterar a redação do item 6.1.1 de forma a torná-lo mais objetivo, onde se lê: havendo a necessidade de prorrogação do período de validade desse edital, a PROAI submeterá o processo à Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas e, após aprovação, emitirá comunicado oficial informando a comunidade acadêmica sobre o novo período de validade. Então, a recomendação é: havendo prorrogação do período de validade desse edital, a PROAI emitirá comunicado oficial informando a comunidade sobre o novo período. No item 6.2, escrever CPAE, né, por extenso. Então, onde se lê: aqui, durante o período de validade, né, do edital, o estudante auxiliado pelo PNAES
pode ser convocado para fazer uma nova avaliação documental em qualquer período, caso seja identificada essa necessidade durante o trabalho de acompanhamento da equipe de assistência. Então, aqui, a alteração é apenas para colocar em, né, por extenso, coordenadoria de políticas da assistência estudantil. A recomendação de número 13, suprimir o item 6.3, pois o mesmo não tem previsão na política de assistência estudantil e pode impactar o planejamento quanto ao orçamento. Eu vou ler a redação aqui do item, né, o 6.3, a qualquer tempo, ocorrendo mudança em sua situação socioeconômica, ou o estudante auxiliado, deverá informar a equipe de assistência estudantil do campus, onde está matriculado e frequente, para verificação da necessidade de uma nova avaliação, conforme orientações constantes no anexo 15 desse edital. O item 14, modificar a recomendação, 14, modificar o item 7.2 para ajustá-lo ao artigo 3º do decreto do PNAES. Então, onde se lê: o PAF, mediante concessão de pecúnia, auxilia os estudantes no custeio das despesas relacionadas aos itens descritos no PNAES. A recomendação é que o texto, né, tenha a seguinte redação: o PAF, mediante concessão de pecúnia, auxilia os estudantes no custeio das despesas relacionadas nas ações descritas no PNAES. Aqui é as, né? Não, tá certo. Item 15, alterar a nota de rodapé da tabela 3, pois o fornecimento não necessita de aprovação do Conselho Universitário. Então, a nota de rodapé diz, né, as estudantes matriculados em cursos dos centros multidisciplinares da Multicampia receberão auxílio alimentação em virtude de não possuírem restaurante universitário, desde que a proposta para o fornecimento tenha sido submetida e aprovada no Conselho Universitário. A sugestão de texto é: as estudantes matriculados, aqui faltou o A, né, matriculadas, em cursos dos centros multidisciplinares da Multicampia, receberão alimentação em virtude de não possuírem restaurante universitário, suprimindo, então, a questão do Conselho Universitário. Recomendação 16 é uma recomendação a partir da diligência, a PROAI. Então, a sugestão é de inserção dos itens 7.5.2 e 7.5.3 e, posteriormente, né, um ajuste em relação à numeração destes itens. A sugestão de texto enviada para os itens a serem inseridos é a seguinte: item 7.5.2 serão analisados a documentação para 1.000 estudantes, seguindo a ordem de classificação do cadastro único, considerando a implementação imediata para 980 auxílios. E o item 7.5.3, após a publicação do resultado final para o número de 1.000 estudantes, inicialmente, aqueles que ficaram na lista de classificação do cadastro único terão seus documentos analisados para comporem a lista de habilitados. A recomendação de número 17 também é uma recomendação a partir da diligência feita à Pró-Reitoria. Então, ajustar os itens 7.6 e 7.6.1, né? O orçamento disponibilizado no edital conforme o planejamento da PROAI. Então, onde se lê, deixa eu só ajustar aqui, onde se lê, né, no item 7.6, observando o orçamento aprovado no exercício, será utilizado como referência para a concessão de auxílios regulares, eventuais e lista de habilitados, os valores que totalizam R$ 5.128.000, distribuídos da seguinte forma: limite mensal no valor de R$ 400.000 para pagamento de auxílios regulares, considerado e implementado a partir do mês subsequente à data do resultado final. Então, a recomendação, né, de texto, a partir da diligência, é a seguinte: item
7.6. Observando o orçamento aprovado no exercício, será utilizado como referência para a concessão de auxílios regulares e lista de habilitados os valores que totalizam R$ 4.524.000. E o item 7.6.1, limite mensal mínimo no valor de R$ 377.000 para pagamento de auxílios regulares, considerado e implementado a partir do mês subsequente à data do resultado final. A recomendação de número 18, excluir o item 7.6.2, visto que faz referência à concessão de auxílios eventuais, os quais não são matéria desse edital. A recomendação 19, renumerar o item 7.6.3 para item 7.6.2. Recomendação de número 20, mudar a posição do item 7.8 para após a tabela 3, de forma a permitir melhor compreensão. E renumerar esse item, né, para item 7.4.1. Aqui, só para contextualizar, é só um deslocamento de texto para que ele fique mais próximo, né, das informações, dando continuidade aí à leitura, né, facilitar a leitura. A recomendação 21, adicionar um item para prever a compatibilização orçamentária, conforme realizado em apostilamento da Câmara para os editais publicados em 2020. A sugestão de redação para o item é a seguinte: item 7.8, havendo alteração nos repasses relativos ao PINAES, nos exercícios subsequentes, os valores dos auxílios estudantis definidos no item 7.4 e o limite mensal de investimento definido no item 7.6.1 poderão ser revistos de modo a compatibilizá-los com o orçamento disponível. Recomendação de número 22 é uma recomendação a partir da diligência, a PROAI. Então, realizar atualizações do plano de trabalho e dotação conforme solicitação da PROPLAN e atualização orçamentária da PROAI. A 23, a recomendação atualizar os itens 8.1, 8.3 e 8.4 para atendimento à política de assistência estudantil. Então, o item 8.1, né, a original do edital é: o tempo máximo de permanência no PAF será igual ao prazo médio para a conclusão do curso de graduação na UFOB, conforme projeto pedagógico do curso. A recomendação é: o tempo máximo de permanência no PAF será igual ao prazo médio para a conclusão do curso de graduação na UFOB, conforme projeto pedagógico do curso, excetuando-se o previsto no item 8.5. 8.3, o estudante auxiliado que concluir um dos cursos de bacharelado interdisciplinar na UFOB, que migrar para um curso de grande área afim, terá a extensão do tempo de recebimento do auxílio por igual período ao prazo padrão do curso ao qual migrou. A alteração para esse item é: estudantes dos cursos de bacharelado interdisciplinar da UFOB poderão receber auxílio estudantil durante o prazo médio para a conclusão do bacharelado interdisciplinar e do prazo médio para a conclusão do curso de progressão linear, desde que haja reingresso via processo seletivo específico e o atendimento dos critérios previstos nesse edital, itens 8.1 e 10. Onde se lê, né, o item 8.4, o estudante auxiliado que mudar de curso através do Enem Sisu ou vagas residuais, ao ser contemplado em novo processo de concessão, seguirá a mesma regra de permanência do item 8.1. Então, a sugestão é, né, ou a estudante auxiliado que mudar de curso por meio do Enem Sisu, ao ser contemplado em novo processo de concessão, seguirá a mesma regra de permanência do item 8.1. Recomendação de número 24, inserir um item, né, o 8.5, para atender ao disposto na política de assistência estudantil. A recomendação de texto para o item é a seguinte: 8.5, ou a estudante auxiliado ou auxiliada que mudar de curso via processo seletivo de vagas residuais, primeira reopção, poderá receber auxílio estudantil durante o prazo médio para a conclusão do novo curso,
sem contabilizar o tempo de recebimento de auxílio do curso anterior à primeira reopção, desde que haja o atendimento dos critérios previstos nos itens 8.1 e 10. Recomendação 25, modificar o item 9.2 para atender o disposto na política de assistência estudantil, então, onde se lê, desde que não haja outros impedimentos legais, o estudante selecionado pode participar em mais de uma modalidade de auxílio ou estar recebendo bolsa de outros programas de agência oficial de fomento ou da própria instituição, não podendo exceder valor superior a um salário mínimo e meio vigente. Então, a sugestão de alteração, né, é o item 9.2, desde que não haja outros impedimentos legais, ou a estudante pode ser selecionada em mais de uma modalidade de auxílio ou estar recebendo bolsa de outros programas de agência oficial de fomento ou da própria instituição, não podendo exceder valor superior a um salário mínimo vigente, à exceção dos estudantes dos campi da UFOB que não tenham acesso a restaurante universitário, cujo valor não poderá ultrapassar a 1,5 salário mínimo nacional vigente. Recomendação de número 26, modificar a redação do item 10.3 para atender ao disposto na política de assistência estudantil. Então, onde se lê 10.3, renda per capita familiar de até 1,5, 1,5, né, salário mínimo nacional vigente. Então, onde aqui eu pulei, né? Então, 10.3, possuir renda per capita de até um salário mínimo e meio nacional vigente. Essa é a redação original, e a redação sugerida é 10.3, possuir renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo nacional vigente. A recomendação de número 27, inserir o item 10.6 para atender ao disposto na política de assistência estudantil, né? A recomendação de texto para o item é o seguinte: 10.6. Estudantes que ingressarem pela primeira vez no recebimento de auxílio após extrapolarem o prazo médio de conclusão de curso poderão receber auxílio até o prazo máximo de conclusão do curso, desde que haja o atendimento dos critérios previstos no item 10. Recomendação 28 é uma recomendação vinda da comunidade, suprimir o item 11.2, a expressão todas de caráter eliminatório, né, visto que já foi especificado em outro item do edital. Então, onde se lê, item 11.2, para inscrição e participação no processo de avaliação socioeconômica da UFOB, o estudante candidato deverá cumprir as etapas a seguir, né? Então, excluir aqui todas de caráter eliminatório. Então, texto final, para inscrição e participação no processo de avaliação socioeconômica da UFOB, o estudante candidato deverá cumprir as etapas a seguir. Recomendação 29 é uma contribuição da PROAR relacionada à alteração de procedimento do setor. Então, acrescentar o item 11.2, a expressão, né, tutorial disponível no link, os incisos primeiro, né, e no segundo. Então, onde se lê preenchimento completo do cadastro único no SIGA A, leia-se preenchimento completo do cadastro único no SIGA A, tutorial disponível no link. E no segundo, né, solicitação de bolsa auxílio concessão, a sugestão de redação, solicitação de bolsa auxílio concessão, tutorial disponível no link. Aqui, acrescentar no item 11.2 a expressão digitalizada pelo SIGA-A, que também é um ajuste em relação ao procedimento, né? No inciso 3º, então, onde se lê encaminhamento de documentação digitalizada. A recomendação de número 30, também vinda da comunidade, alteração de procedimento do setor responsável, modificar o inciso 4 do item 11.2. Então, onde se lê
Assinatura do termo de compromisso no SIGA-A, caso seja contemplado, leia-se assinatura do termo de compromisso a ser assinado pela estudante, deferido ou deferida, será disponibilizado no site, né, www.fob.edu.br, na aba Já Sou FOB, Portal do Estudante, Auxílio Estudantil, concessão de novos auxílios 2022. A recomendação 31, modificar no item 11.3 a referência ao anexo 12, né, pois foram incluídos nos links dos tutoriais. Então, onde se lê no anexo 12, o estudante encontrará o passo a passo de como se inscrever no processo de avaliação documental, leia-se nos links disponíveis no inciso 1 e 2 do item 11.2, o estudante encontrará o passo a passo de como se inscrever no processo de avaliação documental. A recomendação de número 32, corrigir o item 11.4 no que diz respeito aos e-mails, né, dos campi de Bom Jesus da Lapa e Santa Maria, então retirar os acentos agudos da palavra auxílio no e-mail. Recomendação 33, no item 12.5, letra E, substituir o termo núcleo familiar por grupo familiar para que haja padronização com os anexos. Recomendação 34, substituir no item 13.2, letra B, a palavra renovação por concessão, visto que o edital trata de concessão e não de renovação. Recomendação 35, alterar a redação da letra C do item 13.2 para a padronização do texto. Então, onde se lê renda per capita familiar superior a um salário mínimo e meio vigente, leia-se renda per capita familiar superior a 1,5 salário mínimo nacional vigente. Recomendação 36, no item 13.3, letra E, substituir o termo núcleo familiar por grupo familiar para padronizar com os anexos do edital. Recomendação 37, alterar a redação do item 14.4 para manter o texto de acordo com a política de assistência estudantil, onde se lê: a análise dos recursos será realizada por comissão definida pela reitoria. Leia-se: a análise dos recursos será realizada pela comissão única designada pela reitoria. E recomendação 38, atualizar o item 18 para adequação à política de assistência estudantil. O item 18 é do cancelamento do auxílio e é necessária adequação, então passando a da suspensão e do cancelamento do auxílio. Recomendação de número 39, inserir o texto referente à suspensão do auxílio e modificar o item relacionado ao cancelamento para atender o previsto na política de assistência estudantil. Recomendação do texto do item 18.1 é a seguinte: então, o auxílio individual será suspenso se o desempenho acadêmico se demonstrar insuficiente, conforme descrito nas alíneas desse inciso, durante o período em que o estudante for atendido por esse edital, até que seja emitido parecer técnico do Serviço de Assistência Estudantil de seu campus, consultado o colegiado do curso do estudante quando necessário. A linha A, não obtiver aprovação em no mínimo 50% dos componentes curriculares para os quais se matriculou, não estiver matriculado em no mínimo 60% da carga horária dos componentes ofertados pelo colegiado do curso, com vista à sua semestralização. C, tiver efetuado trancamento em pelo menos um dos componentes curriculares, excetuando-se os casos de processos de trancamento orientados pelos colegiados do curso e ou orientador acadêmico, ter reprovação por falta em pelo menos um componente curricular e a completude do prazo máximo de integralização do curso. Segundo, quando o a estudante, auxiliado ou auxiliada, concluírem um dos bacharelados interdisciplinares da UFOB e reingressar em curso da grande área afim, que não se inicie no semestre subsequente até que comprove matrícula ativa nos componentes do curso. Aí o 18.2 seria o cancelamento do auxílio, ocorrerá nas seguintes situações. Se o parecer técnico do Serviço de Assistência Estudantil sobre o desempenho acadêmico insuficiente
Se o parecer da assistência estudantil sobre o desempenho acadêmico, aqui está truncado, né? Conforme descrito nas alíneas desse inciso, for desfavorável à continuidade do recebimento do auxílio. Não obtiver aprovação em, no mínimo, 50% dos componentes curriculares para os quais se matriculou. B. Não estiver matriculado em, no mínimo, 60% da carga horária dos componentes ofertados pelo colegiado do curso, com vista à sua semestralização. Tiver efetuado trancamento em pelo menos um dos componentes curriculares, excetuando-se os casos de processo de trancamento orientados pelos colegiados do curso ou pelo orientador acadêmico, e D, ter aprovação por falta em pelo menos um componente curricular, né? E o E, a comprovação de irreversibilidade da situação de cancelamento de matrícula. O item 2, se ocorrer as seguintes as situações a seguir. A, por solicitação do estudante auxiliado. B, conclusão do curso de graduação, exceto os estudantes dos bacharelados interdisciplinares que migrarem para o curso da grande área afim. C, status formado, cancelado, concluído ou trancado no SIGA-A. Mudança das condições socioeconômicas que ensejarem a concessão. E, realizar trancamento total, abandono ou não estar matriculado em um dos cursos de graduação da UFOB, quando atingir o tempo máximo de permanência do estudante do PAF previsto no item 8 desse edital. O G, estudante que mudar de curso de graduação pelo Enem-Sisu. E o H, transferir ticket, cartão ou realizar quaisquer tipos de fraudes relacionados à refeição do restaurante universitário, utilizando dados de estudantes auxiliados em favor de terceiros. E prestação de informações e ou documentação falsa no processo do edital. Então, o edital, o item, né, aqui uma observação, o item E, ele não foi considerado no inciso 2º, porque já foi contemplado no primeiro. Esse item é o descumprimento dos critérios previstos neste edital, no item 17.7, sem justificativa devidamente comprovada. Recomendação 40, só de renumeração de itens, né? 18.1 para 18.2. 41, a recomendação de número 41, inserir nas disposições gerais os itens 20.8 e 20.12 para adequação do edital à política de assistência estudantil. Então, adequar a numeração dos itens também, né, 20.8 a 20.17 do texto original. Então, a inserção, né, aqui está anotada em vermelho. Item 20.8, é vedada a participação de estudantes que possuam simultaneamente matrícula regular em curso de graduação na UFOB e em instituições de ensino superior não públicas. 20.9, é vedada a participação de estudantes de graduação que possuem matrícula simultânea em cursos de pós-graduação estricto sensu da UFOB ou em outra instituição. 20.10, estudante matriculado em componente curricular de trabalho de conclusão de curso que não concluir dentro do prazo estabelecido poderá solicitar a prorrogação do auxílio por até um semestre letivo, mediante abertura de processo no colegiado do seu curso, solicitando parecer técnico do Serviço de Assistência Estudantil do seu campus, consultado o colegiado do curso do estudante quando necessário. O item 20.11, estudante em situação de licença maternidade, devidamente comprovada, que descumprir algum dos critérios estabelecidos nesse edital, poderá solicitar a prorrogação do recebimento do auxílio financeiro por até mais 2 meses, por 2 semestres, mediante abertura de processo no colegiado de curso, solicitando parecer técnico do Serviço de Assistência Estudantil do seu campus, consultado o colegiado do curso do estudante quando necessário. O 20.12, o estudante auxiliada, que mudar de curso via processo seletivo de vagas residuais, poderá solicitar, junto ao Serviço de Assistência Estudantil do seu campus, a permanência no recebimento do auxílio financeiro até o prazo
de vigência desse edital, podendo participar dos editais subsequentes, desde que atendidos os critérios previstos nos itens 8.1 e 10. Depois aqui é necessário uma padronização, né, da citação. Recomendação de número 42, adicionar o item 19.5 para adequação do edital à política de assistência estudantil. A recomendação do texto para o item é a seguinte: 19.5, o auxílio em pecúnia será pago no mês subsequente ao estudante que estiver apto até o 15º dia do mês de referência. Recomendação 43, no item 20.7, substituir a expressão no semestre seguinte por imediatamente. Acrescentar a expressão respeitando a validade do edital. Então, onde se lê, né, as estudantes dos bacharelados interdisciplinares, ao migrarem para algum curso da grande área fim e não iniciarem as aulas no semestre seguinte, terão auxílio suspenso até o início das aulas. Então, a recomendação é: os estudantes, né, as estudantes dos bacharelados interdisciplinares, ao migrarem para algum curso da grande área fim e não iniciarem as aulas imediatamente, terão auxílio suspenso até o início das aulas, respeitando a validade do edital. Recomendação 44, suprimir o anexo 15, detalhamento do processo de atualização da situação socioeconômica dos estudantes auxiliados, devendo a PROAD emitir instrução normativa. E a recomendação 45, recomenda revisão do texto no que diz respeito à flexão de gênero e siglas e acrônimos em todo o texto, né? O parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomenda a aprovação do edital PROAE número 04/2022, avaliação socioeconômica dos estudantes candidatos à concessão de auxílio da assistência estudantil. Então, Barreiras, 19 de maio de 2022. Então, esse é o meu parecer. Agradeço, conselheira Daniela. Eu fiz a anotação de pequenas coisas, não são muitas. A primeira delas é com relação ao título do edital, quando ele menciona avaliação. Se a conselheira Daniela puder colocar novamente na tela. Avaliação socioeconômica dos candidatos socioeconômica dos estudantes candidatos à concessão de auxílio da assistência estudantil. A proposição do edital, conselheiro Antônio, é somente a avaliação ou ele faz parte do processo a própria concessão? Porque para mim ficou parecendo que só vai haver o processo da avaliação e aí encerra. A concessão ela ocorreria fora. Boa tarde, professora Adma. Boa tarde a todos os conselheiros e as conselheiras. Então, se tiver passando essa ideia de só avaliação, aí é preciso mudar mesmo, né? Porque a ideia é, né, no caso, seria a avaliação socioeconômica dos estudantes candidatos à concessão de auxílio estudantil. Então, eles são candidatos à concessão, ou seja, se eles passarem pela avaliação socioeconômica, eles irão receber a concessão, né? Aí, mas se tiver confuso, aí de fato aí precisa mudar, né? Eu tive a mesma dúvida aí, viu, professor Antônio, que a professora Adma, eu entendi igual. Não sei se era porque antes a gente usava somente concessão de auxílio, né? Edital de concessão de auxílio. A avaliação socioeconômica, ela fazia parte do processo para conceder o auxílio. Então, quando eu leio o primeiro, não sei se seria uma acraseada, vou pedir ao conselheiro Cláudio também ajuda aí, né, no texto.
Mas, quando eu leio a avaliação socioeconômica dos estudantes candidatos à concessão de auxílio, me dá a impressão de que a gente só vai fazer a avaliação e não que ele vai culminar, né, ainda dentro desse edital, no processo da concessão mesmo. Eu acredito que colocar a professora logo depois de estudante candidato, para a concessão, eu acho que sana essa dificuldade. Depois de estudantes candidatos, colocaria para a concessão de auxílio assistência estudantil. Mas aí um A craseado resolveria, né? Pode ser também, né? Deixa eu só perguntar, no texto... Eu só não sei se ele resolve o entendimento de que a concessão está dentro desse contexto, ou se a gente está só no processo da avaliação. Conselheiro Rafael? Eu concordo e eu faço os mesmos encaminhamentos em relação ao título, né? Para mim não ficou claro se era. Inclusive, quando eu vi, eu pensei: será que trata apenas da avaliação socioeconômica para depois gerar uma lista e fazer a concessão, né? E acho que é importante. E eu fiquei com uma dúvida, na verdade, eu tenho uma sugestão. Eu não lembro agora o item, quando a conselheira Daniela fala do acesso ela faz algumas observações, né? No texto está escrito acesso a complementação para os estudantes da multicampia por não ter acesso ao RU. Mas quando a gente fala de multicampia, a gente inclui a sede também. Eu acho que o termo mais adequado, ao invés de multicampia, seria fora de sede. Porque multicampia inclui a sede, né? Isso, conselheiro Rafael, bem observado. Na verdade, essa proposta foi a comissão que fez, né? Então, é um edital feito por uma comissão, e aí, tanto o título, né, quanto essa menção que o professor Rafael observa, já veio no edital, né? Já veio na proposta original. Eu fiquei pensando se a gente colocasse assim, avaliação socioeconômica dos estudantes e concessão de auxílio. Não, eu acho que é porque, na verdade, professor, eu acho que se colocar o para, fica melhor, né? Para a Conceição, ou a Conceição, no caso. Eu acredito que seja até para, porque só vai, de fato, ter acesso àqueles que passarem pela avaliação e tiver dentro e atender, né? O IVS dele atender os critérios do edital, né? Aí eu acho que fica mais explicado. Para a concessão, ou seja, a avaliação socioeconômica para a concessão, no caso, né? Ou a avaliação, né, deles para culminar na concessão do auxílio. Conselheiro Cláudio. Boa tarde, presidente e conselheiros, conselheiras e aqueles que vão nos assistir depois pelo YouTube. Ou eu acho que assim resolve também, ou uma outra maneira para dar mais foco na concessão é iniciar ali. Concessão de auxílios da assistência estudantil aos estudantes candidatos avaliados socioeconomicamente. Só que ele não fica talvez tão bonito do ponto de vista sonoro, né? Mas dá o foco na concessão. Mas eu acho que assim também resolve um pouco a questão que foi posta. Pelo menos me dá a sensação de que são duas etapas, né? O edital compreende as duas. Conselheiro Rafael? Desculpe desligar a câmera, tentando ligar o microfone. Eu ainda prefiro a sugestão de conselheira Adma, conselheiro Antônio. Eu entendo que quando o senhor fala o para ele direciona, mas, por exemplo, se em algum momento o edital, a avaliação socioeconômica, ela surgiu uma demanda dentro da nossa universidade que precisa usar a avaliação socioeconômica que já está pronta para qualquer outra demanda da assistência estudantil que surja, né? Quando a gente bota para a concessão de auxílio, aí eu acho que fica mais engessado e não nos dá a possibilidade de usar em outras possibilidades que surjam, né? Quando a gente usa o termo sugerido pela professora Adma, dá o entendimento que é o processo de avaliação socioeconômica e concessão de auxílio, a gente não restringe a avaliação socioeconômica somente à concessão. A gente diz que a concessão de auxílio é uma consequência da avaliação socioeconômica e deixa a avaliação socioeconômica disponível também para qualquer outra demanda da universidade.
O Prodicente, por exemplo, não ficaria dentro da concessão de auxílio, né? Ele ficaria como um outro programa, mas que pode utilizar do estudo de avaliação socioeconômica que vai ser feito nesse momento. Então, a sugestão aqui, como é o texto, Adma? IA, pronto. É aditivo mesmo, como se fossem duas coisas. Talvez sem o artigo, né? Avaliação socioeconômica dos editais candidatos e concessão de auxílio da assistência estudantil. Pronto. O aditivo. Com relação ao valor de 4.524.000, conselheiro Antônio, aí as perguntas não são nem para parecerista, né? Conselheiro Antônio, esse é o valor total do PNAES? Eu vou até pegar aqui, conselheiro, que eu acabei fazendo umas contas aqui, só para eu conseguir. A minha pergunta é porque a conselheira Daniela, no parecer, fez a solicitação de retirada dos auxílios eventuais, né? Aqueles emergenciais. Então, a minha pergunta é se os auxílios emergenciais, se eles fazem parte do recurso do PNAES ou se eles fazem parte do recurso de custeio, né? Aí, o valor total do PNAES é só para poder a gente deixar isso claro também. Isso, né? Na verdade, assim, o valor que estava no edital, que assim, tem duas informações no edital, na minuta original, né? O pessoal que fez a proposta, né, a comissão, eles não se atentaram que são dois eventos, né? Inclusive, a própria política, ela trabalhou nesse ponto, né? Então, esse edital é só para os estudantes que já estão, né, na universidade, não é uma situação emergencial, mas sim um edital definitivo. Só que a minuta estava trazendo a informação de um recurso para o edital, né, permanente, e um valor para o edital que fosse emergencial. Aí, qual é a proposta da gente, né? Esse edital emergencial, ele vai ser publicado principalmente nas entradas dos estudantes. Então, quem entrou em 2022, ele já vai ter a oportunidade de ingressar nesse edital, né? Então, somente quem tem entrada no meio do ano que pode ter um edital eventual para eles, né? Aí é uma outra situação. Mas a ideia é que a gente tenha, né, pelo menos uma parte do recurso que fique destinada para esses editais eventuais. E aí a proposta não é um valor, porque assim, os outros editais, quando nós aprovamos na Câmara, nós deixamos valores fixos. Olha, o teto desse edital é 377 mil. Nós fizemos diferente, nós colocamos o mínimo a ser pago nesse edital, é de 377 mil, por quê? Porque não havendo uma demanda no edital eventual, ou seja, faz uma edição, não tem uma demanda alta, você já tem um parâmetro, você consegue colocar mais pessoas no edital definitivo. Então, a ideia de faz um planejamento, né? Isso, a ideia de planejamento é essa. Então, é não já disponibilizar todo o recurso dentro do edital definitivo. Se você fizer isso, aí você impossibilita as situações emergenciais. E outra, né? Esse valor que nós estamos fazendo menção do edital, é simplesmente o valor do PNAES. Então, se tiver daquele valor do custeio que foi disponibilizado lá, né, mais 10%, mais um valor que a gente perceba que ele seja contínuo, né, aí nós vamos chamar mais pessoas para dentro da política e esse valor, né, ele vai ser aumentado. Esse valor de mês de 377 mil pode chegar a 400 mil, 430 mil, dependendo do valor do custeio que vai ficar, né? Então, é uma forma de não deixar que toda vez que for mexer no edital, toda vez que tiver um recurso a mais, ter que ficar fazendo apostilamento na Câmara. Então, nós colocamos o valor mínimo, que é o valor que o PNAES consegue subsidiar, e tudo aquilo que vier, né, desde o custeio, ou que de outra ação do PNAES que não está sendo aplicada, que possa chamar mais pessoas para a lista definitiva, né, para o edital definitivo. Aí, com base nessa fala sobre o remanejamento, isso também ficou registrado no edital? Ficou, então, ficou, que eu vi até que foi a professora Daniela colocou, agora não lembro mais qual é o item, mas é onde que ela faz referência que esse item está sendo acrescentado devido àqueles apostilamentos que a gente fez lá eu me lembro da leitura dela sobre o item
que é se houver, por exemplo, contingenciamento, que estava no apostilamento anterior. Esse item eu me lembro que ela fez a leitura. Agora, o item do remanejamento eu não lembro. Não, mas o remanejamento, assim, da forma... Isso, mas o remanejamento, professora Asma, da forma que a gente está pensando, não vai ficar precisando aprovar o remanejamento. Amarrar no edital. Amarrar, por quê? Porque vai ser basicamente, né, você coloca um valor mínimo, então o valor que vai sobrar, você vai aumentar esse teto. Então, da forma que está, né, no item 7.61, professora Daniela, só para segurar, por favor, aí, isso, esse em vermelho. Ele está dizendo, né, a senhora conseguiria aumentar um pouquinho, professora? Eu acho que estou precisando dos óculos já, né? Então, o limite, né, aí, limite mensal mínimo no valor, tal. Então, é aí que amarra, né? Não amarra assim, amarra um valor mínimo. Então, quer dizer que se numa outra ação, porque assim, na verdade, o que acontece? Então, a política, ela traz outros programas, né, como aquisição de equipamentos e tudo mais. Então, se a gente compromete todo o recurso dentro de um edital, né, permanente, as outras ações, elas serão inviabilizadas. E aí, principalmente o auxílio emergencial, porque ele foi um tratamento bem especial que foi dado, né, no auxílio emergencial, porque ele é para aquelas situações, inclusive fortuitas, que você não consegue ter uma previsão, né? E aí, o que a gente está pensando? Olha, já em 2000, no início do ano, ou no segundo semestre, se for lançar um edital emergencial, nós já vamos começar a padronizar, porque chega um momento que você já tem uma noção, olha, no emergencial, lá a média que foi aprovada dentro do documento, né, da política, é de, no máximo, 6 parcelas, né, com um valor de até 6 parcelas com um valor de R$ 400, né? E aí, hoje, com o valor que nós deixamos, daria para atender uma quantidade, né, de pessoas. Só que, com essa primeira experimentação, o primeiro edital, você já vai conseguindo, fazendo essa padronização, de forma que você tende a aumentar sempre o valor esse valor mínimo, que está aí de 187 mil, né? Mas que não precisaria, professora Asma, toda vez que for, né, fazer não for aplicar, por exemplo, no emergencial, ou no outro programa, não ter que ficar voltando na Câmara, porque daí trava muito a gestão interna a execução mesmo, a operacionalização. Do programa. Do próprio programa. Entendo. Da própria A minha preocupação com o valor mínimo era com relação à disponibilização dos recursos para os outros programas, né? De que não haja também uma pressão interna, digamos assim, no sentido de que o valor ele seja disponibilizado de forma assim massiva, né, para os auxílios, mas que os outros programas também tenham, né, essa possibilidade de execução via recursos, né? Por isso que eu perguntei se era o valor integral do PNAES, entendendo que o PNAES também tem outras dimensões, né? Para além do recurso da pecúnia. Ok. Aí a minha outra pergunta era sobre os auxílios eventuais, se eles vão sair em um outro edital, aí isso já foi respondido. Conselheira Daniela, lá no item 18.2, na hora que a leitura ficou truncada, a gente pode fazer uma inversão no texto que já ajuda. É o inciso 1º do 18.2. A parte final do texto, que está assim, for favorável à continuidade do recebimento do auxílio, é no inciso 1º. O que está entre vírgulas, conforme descrito nas alíneas deste inciso, ele pode ser a última parte do texto. Aqui, só uma questão que ela foi retirada. Mas aí a gente precisa também fazer a correção. Tá. Porque, de fato, depois que foi feita a leitura, cortou, né, o que era o pensamento.
seria depois sobre o desempenho acadêmico insuficiente. Ah, tá, aqui. Isso. Se o parecer técnico do Serviço de Assistência Estudantil sobre o desempenho acadêmico insuficiente for desfavorável à continuidade do recebimento do auxílio, conforme as situações descritas nas alíneas deste inciso, né? Pronto. Acho que tem uma vírgula que está fora do lugar aí. Talvez depois do insuficiente tivesse uma outra vírgula, né? Agora, aí por fim, acho que uma adequação quando a gente faz as justificativas com base na política. A política, ela deverá entrar já foi discutida, né? Já foi deliberada pela Câmara, mas ela deverá entrar em vigência na próxima semana, né? Então, quando o parecer ele baseia, né, a justificativa na política, a gente poderia fazer uma descrição no sentido de com base nas adequações, né, discutidas para a política de assistência estudantil, né? Para que não fique subentendido no parecer de que a política ela já está em vigência. Tá? Então, é só mesmo a palavra discussões, né, antecedendo a política. Eu acho que, enquanto Câmara, né, todos nós entendemos que esse documento ele foi aguardado, a sua discussão, para que nós, de fato, fizéssemos a discussão da política e que o edital ele tivesse, né, já os entendimentos da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. A tramitação dos processos, né, eles às vezes geram esses gargalos no sentido do tempo mesmo, para que os documentos saiam. Nós tivemos a aprovação da política na semana passada, mas nós temos também uma situação, né, de prazo limite para a execução desse edital, porque os 2 editais que estão em execução nesse momento, eles encerram seus prazos de validade ali no mês de setembro e no mês de outubro, né, na sequência. Então, existe toda uma preocupação no sentido de que nós precisamos, né, lançar o edital para que os estudantes se inscrevam e as equipes, né, a comissão, ela possa realizar as análises socioeconômicas, né, como já está ali posto a avaliação socioeconômica dos estudantes, e possa, então, né, fazer a concessão desses auxílios logo ao término dos outros 2 editais que estão em andamento, né, para que a gente não tenha aí um hiato, né, um prazo de recebimento disso fora da regularidade que já vem sendo feita. Então, as discussões, né, permeadas aqui na Câmara, elas são importantes e há esse entendimento por nossa parte, mas a política ela não está em vigência hoje, né? Então, é importante que a gente
registre que são as discussões, né, que houve a aprovação, mas não precisa ficar também descrito não sobre a vigência, mas sim que já há o entendimento da Câmara com relação a essas normativas, tá? Da minha parte, eram essas as observações, né? Era o título, os valores, a questão do remanejamento. Conselheira Daniela? Só uma questão que eu acho que ficou pendente, que o professor Rafael fez um comentário sobre esse texto, o original, né, ele já traz, então a gente teria que alterá-lo, né? Seriam dos centros multidisciplinares fora de sede. Fora de sede. Alterar a expressão multicampia por fora de sede. Só vou anotar aqui, depois eu coloco no parecer, depois eu ajusto. Poderia até colocar, professora Daniela, para verificar se aparece em outros momentos o termo multicampia, substituir onde aparecer, referente à refeição, para fora de sede. Tá. Conselheiro Antônio? O professora Daniela, só no item 3.24, me pareceu que ficou repetido uma questão lá, só para eu tirar essa dúvida mesmo. 3.4? 3.24. Eu acabei não anotando o número seu, eu acabei pegando o item. Esse aqui? 3.24, Aí está correto. Agora, me parece que anterior também foi feita uma redação, uma sugestão, só para eu tirar essa dúvida mesmo. Aí, Aqui, né? Tá repetido, não tá? Eu acho que o correto é só o outro lá, o tá. último, né? Pois eu releio aqui que eu coloquei. Isso. Tá. Aí o outro, conselheiro, é o item 6.3, que aí a senhora sugeriu retirar, né? E aí ele inclusive está vinculado com o anexo 15, né? Ah, sim. Esse aqui, né? Deixa eu copiar ele lá para trás, aí. 6.3, né? Retirada ou poderia ser uma sugestão, né? De Isso. redação. Uhum. Eu tive pensando um pouco sobre esse item, né? É uma situação bem complicada do ponto de vista operacional, né? Porque quando a gente diz, né, a qualquer tempo, ocorrendo mudança em sua situação socioeconômica, o estudante auxiliado deverá informar a equipe, né, do campus onde está o matriculado e frequente para a verificação da necessidade de uma nova avaliação, conforme as orientações do anexo 15, né? E aí, esse anexo 15, né, depois eu até conversei com o Genivaldo, né, que é o coordenador das políticas, né, da assistência estudantil, qual foi a ideia deles de terem colocado, que o anexo 15, se vocês observarem, ele é quase uma resolução, né? Ele tem 4 ou 5 páginas ali, com artigos, incisos, alíneas. Então, só que está precisando, inclusive, ser melhorado. A própria redação dele não está legal, não está tão claro, né? Aí a minha sugestão, neste ponto, eu até fiz uma proposta aqui, conselheira Daniela, e aí eu vou colocar no chat, que era a qualquer tempo, né, após o resultado final desse edital, eu vou colocar no chat, né, se eu estou fazendo a leitura, ocorrendo mudança em sua situação socioeconômica, o estudante auxiliado deverá informar a equipe da assistência estudantil do seu campus, onde está matriculado e frequente, para a verificação da necessidade de uma nova avaliação. Aí eu colocaria conforme instrução normativa ser publicada pelo órgão de gestão né, ou pela PROAI, no caso aqui é pela PROAI mesmo, né? Porque
essa instrução normativa, e aí acrescentaria essa expressão que eu coloquei acima para dar conta, né? Porque se a expressão normativa é questão de dias para ficar. Não sei se a mensagem foi porque eu tive um pico de internet aqui. Isso. Aí, eu coloquei aí bem geral, né? Talvez conforme colocar a instrução normativa por extenso, né? A ser publicada pela PROAI. Esse item, conselheiro Antônio, é na perspectiva de que esse estudante ele passou a uma condição de vulnerabilidade socioeconômica maior? Isso. E é um ponto delicado, por quê, né? Porque para você fazer uma avaliação e colocar ele numa condição maior, você tem que ter recursos orçamentários também disponíveis, né? Só que a instrução normativa, ela traz, né? Se a gente olhar o anexo 15, que vai ser adaptado para a instrução normativa, ele já fala, né? Que tem que ter a disponibilidade orçamentária, tem que observar o período, né? De conclusão de curso, de outros estudantes. Então, tem uma série de situações que precisam ser avaliadas, inclusive se ele tem um direito maior em relação àquele que está numa lista de espera, que vai ter lista de espera. Então, é uma situação bem delicada que o serviço social precisa avaliar e tem que estar bem traçado lá nessa instrução normativa para que o estudante não tenha dúvidas, né? E o próprio serviço social também não tenha na hora que for operacionalizar. E aí, por que eu coloquei após o resultado final desse edital? Por quê? Porque essa avaliação só vai acontecer após o resultado final e nesse momento nós já vamos ter a instrução normativa publicada já pela PROAI, então não tem prejuízo. Aí, conselheira Daniela, como nós fizemos esse ajuste, a senhora só vai inverter. Então, onde a senhora indicou excluir, a senhora vai indicar para fazer a IN, e lá no final, que acho que é o último tópico, o penúltimo, que é o 44, que a senhora fala para transformar o anexo 15 numa IN, a senhora pode dizer para excluir, que lá aí já não vai fazer mais menção, né? Então, no item 44, que a senhora indica transformar numa IN, a senhora indica a exclusão do anexo 15. Mas a orientação para a elaboração da IN já foi feita, então, em outro, né? É nesse 6.3 ali. Isso, aí porque o 6.3, ela tinha sugerido excluir, né? Então, no caso, vai fazer aquela referência à IN, né? E o que vai se transformar numa IN, a gente vai pedir para excluir, porque não vai fazer menção à IN mais, né? Nem anexo. Então, já exclui direto o anexo. Mas ela precisa justificar. Aí pode justificar de acordo com o item 6, né? Assim, como Isso. foi indicado, né, no item 6.3, que se transformará no IN, né? Poderá excluir, né? Eu acho que pode até justificado pela redação do item 6.3. 6.3, né? pronto. Você pode colocar justificado pela redação do item 6.3. Isso, nova redação. Aí eu só tenho uma outra, que nas minhas anotações aqui, só um outro item, né? Que é o item 30 seu. Que na verdade que ele faz uma indicação da página lá, né? O item 30 pode descer, por favor, professora, aí, né? Então tá fazendo um caminho, né? Na aba Já Sou o FOB, portal do estudante, auxílio estudantil. Aí, onde que está concessão de novos auxílios? Porque nós já fizemos o portal, né? Já fizemos perdão, a página. Então, a página modificou um pouquinho para esse nome aqui. Vou colocar aqui no chat. Ao invés de ser, né? Ao invés de ser
Novos auxílios vai ser auxílios financeiros finais, né? Que já é a página atualizada. Pronto. Concessão. Aí onde que está escrito concessão de novos auxílios vai ser trocado por auxílios financeiros finais. 2020. Aí, isso. Se tiver em algum outro momento no edital, aí depois a gente padroniza. Fica tranquilo. A gente já faz a padronização. E também, eu não mencionei, mas nós já criamos também a página, já temos também os links dos tutoriais, né? Não, eu acho que não precisa colocar aqui, não, mas eu já tenho os links dos tutoriais tanto do cadastro único quanto o outro, acho que é para a concessão da bolsa, né? Isso. O link é esse aqui, né? Mas não precisa, acho que não precisa colocar não, considerar. Depois a gente já coloca lá na hora que a gente estiver fazendo os ajustes do edital. Aí, professora Adma, no mais é só mesmo agradecer a professora Daniela pelo desafio de pegar um edital tão cheio de alterações, aí, até porque a gente estava discutindo outro documento, né? Mas ela foi bem assertiva em todas as colocações, em todas as indicações, deixou o edital muito mais limpo e dinâmico, e claro, né, que isso é que é o importante para o estudante. E também agradecer a professora Adma pela sensibilidade em chamar essa reunião, já para a gente conseguir adiantar, né, a publicação, uma vez que ele ainda passa pela Procuradoria, e agradecer os demais conselheiros aí também por terem, né, comparecido e contribuído para o edital, que é um edital muito esperado aí pela comunidade estudantil, e tanto pelos aqueles que, né, que têm a esperança da renovação, da continuidade, quanto aqueles que ingressaram que não tiveram oportunidade ainda de uma nova concessão. Então, só mesmo agradecer a todos aí pelo esforço. 2021, 2022, né? Isso. 2020 já foram contemplados, né, conselheiro Antônio? Foram. Inclusive, nós até aprovamos, né? Tinha uma lista de espera, nós aprovamos aqui, recente, fevereiro, né? Para chamar. Então, não tem mais ninguém da lista de espera dos editais de 2020. Aí ficou 2021, não foi possível, e graças a Deus agora vai dar certo. Né? Então, conselheiros, mais alguma contribuição? Eu vou pedir à conselheira Daniela, só que acho que logo lá no início tem alguns itens que eles ficaram com o comando no sentido de que ou excluir ou alterar, e eles, acho que são uns 3, que não ficaram com a justificativa, né? Então, depois só fazer essa justificativa, porque é importante, dentro do parecer, né, de fazer constar. Aí, não precisa ser agora, pode ser no encaminhamento do próprio parecer. Conselheiros, posso, então, submeter o edital, no parecer da relatora sobre o edital, né? Então, conselheiros favoráveis à aprovação do parecer da relatora sobre o edital 04/2022 PROAI, de avaliação socioeconômica dos estudantes candidatos e a concessão de auxílio estudantil, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Não havendo, né, manifestações contrárias e abstenções, então, aprovado o edital. Conselheiro Antônio, eu vou fazer uma pergunta, não faz parte aqui da nossa Câmara, né? Mas a declaração de responsabilidade fiscal, ela tinha sido emitida naquele valor integral, né? Dos 5 milhões. Isso necessita de encaminhamento à PROAD, à PROPLAN, para alteração?
por conta do valor que ficou agora? Eu acredito que não havia necessidade, porque ela ficou menor, assim, o valor que tinha antes, ou seja, já se declarou que tem mais, né? Então, seria talvez mais Necessidade, né? delicado, né, se fosse o contrário, se a gente tivesse aumentado acima do valor, aí teria que fazer, né? Se tivesse acima do valor, né? Inclusive a conselheira, né, professora Leriane, eu acho que no despacho dela, ela fez uma menção, né, de ajuste, mas eu acho que só depois para o ano, né? Não para esse ano. A conselheira Daniela pede no parecer dela que façam as alterações recomendadas, né? Isso. Pela PROAD e pela PROPAN. Mas eu fiquei pensando foi no valor total, já que nós discutimos um valor menor. Então, conselheiros, agradeço a presença de todos, todas. Aqueles 2 pontos de pautas da nossa reunião, aí depois, Nandi, pode encerrar, tá? Aqueles 2 pontos